pessoal, eu sou Adriano Silva, eu faço Day Trade como profissão e invisto no mercado financeiro baseado em gráfico. E nesse canal a gente fala de Day Trade, investimento e economia. E esse é mais um vídeo do Day Trade na conta real, no melhor estilo Skin the Game, arriscando a própria pele, onde eu mostro as minhas operações do começo ao fim e no final eu mostro meu relatório de trade para comprovar que meu método é consistente e lucrativo. Se você assistir esse vídeo até o final, você aprendeu alguma coisa com relação a Day Trade. Se você assistir esse vídeo até o final, você aprendeu o caminho para fazer 5 de 1. E o que é 5 de 1? É fazer 5 dígitos dentro de um mesmo mês. Então já vou pedir aqui para você dar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque Day Trade na conta real todos os dias, você só vê aqui. E agora já vamos lá para o gráfico índice 1560, entender o que está acontecendo 9h58 da manhã. Daqui a pouquinho vai abrir o mercado à vista, tá? E é quando eu gosto de operar, sempre falo para vocês. Então vamos olhar do lado direito da tela, 60 minutos. E o candle da primeira hora deu aquela sacaneada. Eu falei para vocês hoje no Bom Dia Day Trader. Se você não assistiu, terminar aqui, vai lá assistir. O mercado ia fazer um movimento de baixa. Se ele fechasse aqui com esse movimento de baixa confirmado, ele ia abrir espaço para mais uma queda. Mas não. Ele fez um movimento de baixa, devolveu o movimento e agora está fechando no movimento de alta, indo buscar a média móvel de 9 exponencial. A gente espera para ver o que vai acontecer. O volume financeiro está na média móvel de 20 períodos aqui na parte inferior da tela, sugerindo que sim, ele pode fazer um movimento, tá, de alta. Então a gente fica acompanhando para ver se isso vai se validar, só que o IFR trabalha ainda abaixo da linha dos 50%, sugerindo que sim, ainda estamos em tendência de baixa. Lado esquerdo da tela, a gente tem aqui a média móvel de 200 períodos, tá? A aritmética branca, que serve como uma barreira natural para o preço. É quando ele está avançando para chegar até esse ponto. Chegando nesse ponto, a gente entende o que vai acontecer. Se a gente for dar uma olhada no dólar para ver o que o dólar está nos dizendo, e o dólar está inversamente no mesmo movimento do índice, ou seja, ele está fazendo um movimento de queda. O candle abriu no movimento aqui, fez alto, depois devolveu esse movimento de alta e agora está fazendo um movimento de queda, buscando a média móvel de 9 exponencial também, lado esquerdo da tela, lá nos 60 minutos. E IFR também está acima da linha de 50%, porém abaixo da linha de 70%, e o volume financeiro foi na média móvel de 20 períodos, sugerindo que esse candle é um candle de força. Então a gente aguarda um melhor movimento para que a gente enxergue aqui uma melhor oportunidade. Eu sempre falo para vocês, Day Trade a gente mais espera do que opera. Assim que aparecer uma oportunidade, eu vou voltar aqui e mostrar meu trade do começo ao fim, depois explicar por que eu entrei. Então vamos aguardar, pessoal. Vamos lá, pessoal, apareceu uma oportunidade aqui, vou pedir pro Jarvis colocar música maneira, vou tirar minha face e minha voz aqui. Ainda não foi nesse trade, pessoal, ainda não foi nesse trade. Vou dizer para vocês que realmente é horrível ver isso acontecendo. Dá um incômodo, mas tem que segurar a pressão para não startar um dia de fúria. O que aconteceu aqui? Porque eu trouxe minha saída do 0 a 0. O mercado fez um bom movimento aqui de queda, tá? Depois fez o pullback batendo aqui na VWAP e na sequência desse pullback fez um forte movimento de queda. Um forte. Vem aqui chegar até essa ponta, essas extremidades que são zonas de literalmente suporte. Batendo nessa zona de suporte e aí depois de um movimento muito esticado com um volume financeiro muito forte, me dá a preocupação do mercado voltar com toda a força para cima, tá? Por mais que ele venha brigar aqui, ó, na parte superior, ó, no movimento anterior, na média móvel de 200 períodos. Então realmente é um ponto de atenção. Para isso é necessário defender a entrada, porque imagina, ó, agora esse movimento aqui, vai que ele faz realmente o que eu estou falando e vem me pressionar e não me dá a oportunidade de sair dando 0 a 0. Acontece, tá? A gente faz aqui o trade defendendo também, a gente tem que defender o capital e defender na entrada para que a gente não tome uma pressão grande. Bom, vamos acompanhar aqui, Day Trade a gente mais espera do que opera. Vamos aguardar uma melhor oportunidade, assim que aparecer eu vou entrar aqui e vou mostrar para vocês de novo. Faz parte do processo, a gente sempre tende a defender e procurar as melhores entradas. Vamos aguardar, pessoal. Vamos lá, pessoal, apareceu uma nova oportunidade aqui. Pedi pro Jarvis colocar a música, tirar minha face e minha voz e vamos acompanhar para ver o que vai acontecer.
Vamos lá, senhores. Que trade, hein? Meu Deus, que trade. Tô arrebentado aqui. Meu grande problema, eu vou falar pra vocês, é a conta do dinheiro do leite das crianças. Nossa senhora, me arrebenta. O valor lá é muito maior. Aí o mercado começa a vir em contra, dá aquela pressão. Vou narrar pra vocês aqui uma coisa que aconteceu agora, que esse trade, como estão muitos trades acontecendo isso, e hoje quase foi no gain, que aconteceu agora. Eu vi aqui esse movimento vindo contra. Eu falei, bom, eu tinha um ponto de entrada aqui, nesse ponto, tinha um outro ponto de entrada com terceira mão aqui. Eu falei, eu vou esticar um pouco mais, porque se eu deixar muito curto, o mercado pode pegar, tomar tendência e me estopar. E o gerenciamento de risco ficava mais ou menos aqui perto da média móvel de 200 períodos se eu entrasse aqui. Quando ele desceu aqui, eu fiquei muito fulo. Falei, não tô acreditando. Não é possível, cara. Aí o mercado começou a fazer esse movimento aqui, de alta. Enfim, deu pressão, pegou meu preço médio e ficou aqui vindo perto. Começou a subir. Veio perto, começou a subir. Veio perto, me tirou no 0 a 0 e agora tá despencando. Ou seja, a tendência não estava errada não, mas não dá para segurar esse trade depois de toda essa pressão. E aí nesse meio tempo, olha o que o dólar tava fazendo. O dólar entregou um setup super tendência numa configuração ótima. Nesse ponto aqui, ó. E olha para vocês verem, né? Prestem atenção nesse ponto e agora olha aqui no índice, tá? Esse outro ponto que eu entrei aqui. São muito parecidos, né? Enfim, um foi, o outro voltou, mas agora, como eu sempre falo, day trade a gente mais espera do que opera. Ainda tem um pouco de dia pela frente. Agora são exatamente, deixa eu pegar aqui o relógio do Profit, 2h42. De repente daqui a uns 40 minutos aparece algum outro padrão. Vamos aguardar, pessoal. Esse trade aqui me deu pressão. Vamos lá, pessoal, são 4 horas da tarde de um dia de fortes emoções fortíssimas, tá? E eu vou explicar para vocês. O primeiro trade, como vocês puderam acompanhar, quase foi no gain, tá? Tava bem encaixado, o mercado fez um movimento bem interessante, me deu a entrada, chegou bem perto, só que devolveu do movimento. Como o mercado se moveu muito em direção à minha saída, eu coloquei minha saída no 0 a 0, tá? E aí o mercado pegou minha saída, deu pressão, depois voltou ao movimento. Só que ele tava bem encaixado, só pontuar para vocês aqui que é importante. Primeiro, ele estava fazendo topos e fundos mais baixos que os topos anteriores. Ó, topo mais baixo. Então, topo mais baixo que o topo anterior. E aí me deu essa intenção, esse entendimento de que o mercado ia cair fundo. Ele chegou aqui a marcar um fundo mais baixo que o fundo anterior, só que não foi validado, voltou todo o movimento. Não tem problema. Segunda entrada, mesma coisa. Segunda entrada deu uma pressão grande, tá? E operar com 2 contas na segunda entrada não foi fácil, mas faz parte, tá? É assim que é, a gente já sabe. E olha só o que aconteceu, o mercado fez um movimento bonitinho também. O mercado deu pressão, depois fez um movimento de queda, fez um topo mais baixo que o topo anterior, tá? E fez um fundo mais baixo que o fundo anterior. Olha só que bonito, tá? Só que nesse ponto que fez topos e fundos mais baixos que os topos e fundos anteriores, eu tinha uma divergência no IFR, que eu infelizmente não notei, tá? Isso foi realmente um erro de análise que não inviabilizaria a minha entrada, porque minha entrada foi exatamente, só pontuar para vocês, aqui ó, no 127, não foi aqui não, perdão, aqui foi o preço médio, perdão, 126.902, exatamente a 1h25 da tarde. Quando eu vou olhar o índice 1560, olha 60 minutos aqui do outro lado da tela, tá? Olha só pontuar para vocês, ó, tava 126.902, mais ou menos aqui nesse ponto aqui, então ou seja, o mercado já estava aqui com o candle vermelho de baixa, às 1h25, aqui são 3 horas, tá? Aqui são 13 horas, são 1 hora da tarde desse candle. Então, como o candle é formado por hora, ele vai marcar a hora de abertura. Aí depois, então ele estava com um comportamento de baixa, ele virou, todo o comportamento virou a tendência, tá? Então, por isso que me deu essa mega pressão, me forçando a usar as 3 entradas para sair no gerenciamento de risco, e depois ele devolveu me dando essa saída nas 3 entradas. E aí sempre tem alguém aqui que vem e comenta: Adriano, por que você não ficou nesse trade? Entra com uma mão menor, segura a mão, faz isso aqui, aquilo ali, faz um movimento diferente, enfim. E aqui tá a resposta, jovem gafanhoto, porque eu sempre sigo uma estratégia. O mercado até sugeriu um movimento de queda, só que depois devolveu, e se eu insistisse em ficar nessa operação, eu seria estopado no gerenciamento de risco. Por isso que eu saio quando o mercado volta no 0 a 0, uma vez que ele deu pressão, principalmente se eu usei as 3 mãos que eu tenho para entrada. Então é importante pontuar isso para vocês. E por que eu tô pontuando aqui os horários, tá? O horário de entrada que foi a 1h25 e o horário de saída que foi às 2h40, porque olha o que aconteceu no dólar malvadinho. O dólar mostrou uma entrada aqui linda, tá, de livro, do setup super tendência, movimento de queda, pullback, entrada aqui que teria ido no gain. Olha só como fez um movimento elástico de queda. Só que infelizmente eu estava tomando pressão lá no índice e eu não faço 2 operações ao mesmo tempo, faço uma por vez. Vamos trazer aqui o relatório de trade rapidamente aqui para vocês, tá? Então tá aqui dia 5/12/2023, relatório de trade de hoje, quase foi no gain, sofri pressão lá quando eu entrei com as 3 mãos para voltar no 0 a 0. Coração foi literalmente quase saiu pela boca, porque operar com o dinheiro do leite das
das Crianças, que é uma mão bem maior, depois de eu estar recuperando um loss. Tá bem difícil, ainda fiquei fora do mercado aí uma semana, enfim, faz parte, mas voltei para recuperar, já com a semente dos deuses que um amigo do canal me deu aqui para eu me recuperar. E vamos dar uma olhada como é que tá a minha recuperação há um mês, tá? Vamos passar primeiro pelo mês. O mês também não tá muito bom, tá um mês muito parecido com o mês de novembro, tá? R$59 para frente só depois de toda essa pressão, mas enfim, que bom que não tá negativo, tá? Ótimo por tá positivo, mesmo que pequenininho. A gente vai construindo o resultado e ainda tô em fase de recuperação daquele loss que eu tomei no dia 14 de novembro de 2023. Distante ainda, tá? R$1.649 ainda de negativo nessa operação desde quando eu tomei o loss. Ainda não saí desse processo de recuperação do loss, mas certamente acredito que eu vou recuperar sim. Então são 4 dias de gain para eu recuperar 100% desse loss, tá? São 3 para chegar bem próximo da recuperação e aí o quarto vem para brindar esse resultado. A gente vai construindo esse resultado nesse mês sem problema, tá? É assim, a realidade do day trade é essa. Não adianta você acreditar que vai ganhar milhões, ficar aqui cheio da grana, mostrando carro, viagem, um monte de coisa. Isso não é realidade. A realidade é essa. A gente vai construindo o resultado dia a dia. O loss acontece, tem dias de fortes emoções como esse, cansa, eu tô extremamente destruído de cansaço aqui, tomara que os próximos dias sejam mais tranquilos, tô precisando que pegue entrada, que vá no gain, que a gente fique bem tranquilo nas operações. Bom pessoal, espero vocês amanhã às 8h30 da manhã no Bom Dia Day Trader, e como eu sempre falo no final dos vídeos aqui, até o próximo dia de trade, até o próximo Day Trade.